Olá! Hoje a gente vai contar mais um caso de inovação no cooperativismo brasileiro, dessa vez do sistema Ailos. A gente convidou a Paula Cardoso, que é coordenadora de gestão da inovação lá no Ailos, para detalhar toda a jornada, desde quando a inovação entrou no planejamento estratégico até os resultados, que têm sido bem positivos. Assista! Paula, muito obrigado por compartilhar esse case com a gente, tá? E, enfim, conta um pouquinho sobre você, conta um pouquinho sobre o que você vai apresentar hoje. Bom, então, oi para todo mundo. Meu nome é Paula, eu sou coordenadora do Laboratório de Inovação, né, da AILOS. O objetivo do laboratório é justamente impulsionar a inovação, provocar a inovação dentro do sistema AILOS como um todo. Vou falar um pouquinho para vocês sobre a história do laboratório, como surgiu a central, por que a gente está falando de inovação agora, e o nosso plano para o futuro, né, com todas essas mudanças que andam acontecendo nesse momento, o que a gente planeja agora para a inovação daqui para frente. Legal, Paula. Bom, seguindo aqui nosso roteirinho, né, a gente organizou esse caso prático em 5 partes, né, e agora, Paula, fica à vontade para começar aí essa primeira parte, contar para a gente, né, como que a inovação entrou no planejamento estratégico 2018-2020 do sistema Ailos. Legal. Vou compartilhar minha tela aqui então com vocês para ajudar nessa conversa, né? A gente fez uma apresentação aqui só para balizar um pouquinho os pontos do que a gente vai conversar hoje, né? Então, vamos começar esse bate-papo. Acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre o início disso tudo, né? Como começou a central. Então, hoje nós somos uma central com 13 cooperativas, né? Mas há 17 anos atrás, então, quando a central foi constituída, ela foi constituída com 3 cooperativas somente, né? E o objetivo da central como um todo é, de fato, impulsionar o crescimento das suas cooperativas, né? Criando soluções financeiras, esse é o nosso negócio. Então, hoje a central está estruturada com equipes especializadas para a solução de algumas questões das cooperativas, toda a parte administrativa, criação, tecnologia, produtos e serviços, e principalmente o nosso objetivo é ganho de escala para as cooperativas, né? Então, que a gente tenha uma central de fato de serviços para que elas possam, desde a menor cooperativa até a maior, poder diluir um pouquinho os custos, né, da operação, para que elas possam de fato oferecer melhores serviços e melhores produtos para os seus cooperados. Então, de fato, a central tem esse viés. E por isso até que quando a gente fala de inovação e fala do laboratório, está dentro da central para que a gente possa difundir e levar isso para todas as cooperativas, né? Principalmente falando de inovação, essa iniciativa toda começou dentro da central, mas obviamente isso reflete em todas as cooperativas filiadas, porque é um assunto que está super em alta, né? É o momento para se falar disso, para se falar de transformação. Então, isso está dentro das cooperativas como um todo. Como eu comentei, nós somos 13 cooperativas filiadas, uma central, então nós somos o sistema AILOS, né? Desde então, de 17 anos atrás, esse sistema foi crescendo, com mais cooperativas chegando para que a gente pudesse criar esse sistema com a força que a gente tem hoje, né? Bom, falando da inovação especificamente, como esse processo todo começou? Então, a inovação, obviamente, já era um assunto muito discutido há bastante tempo, né? Se falava de inovação em muitos momentos, era pauta, né, de vários objetivos estratégicos, né, dentro do sistema, mas nunca se teve um olhar específico para a inovação, para a gestão de inovação. Então, lá em 2017, quando começou a construção do planejamento estratégico, que nesses últimos anos a gente tem olhado para o planejamento de 3 anos, né? A gente não consegue mais ter um olhar tão a longo prazo de ações, porque tudo muda muito rápido. Então, lá em 2017 foi levantado a pauta da inovação e ela foi tornada, de fato, dentro do nosso mapa estratégico, um objetivo a ser cumprido até 2020. Então, olhar para a inovação de fato como um processo, né? Um processo de ideação, um processo de geração de ideias, de funil mesmo, né? De captação de ideias, de priorização, de viabilidade, de construção de soluções em parcerias com os colaboradores e olhar para a inovação de fato como uma transformação de pessoas, de conteúdo, de cultura.
Então, lá em 2017, quando foi começado a pensar no planejamento, se olhou para a inovação para essa vertente, né? E aí agora, quando a gente olha para esses últimos 3 anos, de fato, com as ações que foram colocadas em prática, a inovação sendo parte de todo esse processo, né? De que a gente começou a construir e está no caminho de construção, obviamente, de uma estratégia de inovação de fato, para que a gente possa olhar para esse tema com todo cuidado, olhar para esse tema com um orçamento específico, porque inovação precisa disso, de pessoas, de toda essa formatação de que, de fato, a gente precisa dar importância para esse tema, né? Então, falando um pouquinho da inovação, de como ela se desdobrou dentro da AILOS, a prática disso tudo, começou, então, criando um laboratório de inovação, né? Esse laboratório, ele começou bem pequenininho, com 2 pessoas somente, e com um programa específico para ideação, né? Para que a gente pudesse envolver os colaboradores nessa pegada de inovação de fato, e que eles pudessem fazer parte desse movimento. Então, o laboratório ele foi criado justamente para pensar diferente, né? Desplugar um pouco das áreas comuns de negócio, de processo, de tecnologia, financeiro, né? E pensar de forma diferente. E pensar em soluções também simples, com ou sem tecnologia, que pudessem olhar para o processo, que pudessem olhar para o dia a dia das pessoas e trazer melhorias de produtos, de serviços, dos processos que elas executam lá na ponta também. Melhorar a experiência do nosso cooperado, sempre foi esse o foco, né? Então, tudo que a gente pensava em fazer de inovação, o foco sempre tinha que ser no cooperado. Mesmo que a gente fizesse uma mudança, às vezes, de processo, esse processo tinha que ser mais ágil, com maior qualidade, para que o cooperado sentisse, na prática, uma melhoria daquilo que foi feito. E, obviamente, mexer com as pessoas, porque a inovação, acho que de tudo que a gente possa fazer, ela só acontece se isso é incorporado, né, no dia a dia das pessoas, isso vira o modus operandi delas viverem em todos os aspectos. E para isso a gente precisava mexer um pouco com as pessoas, com a cultura, com o conhecimento que elas tinham sobre certos temas. Então, quando se montou o laboratório lá atrás, foi pensado nisso tudo, né, em ser um hub para que esse movimento pudesse de fato acontecer. E esse movimento todo começou com esse programa de inovação, é o Acelera. Esse foi o nome que a gente trouxe para o nosso programa de inovação corporativa. E o que era o Acelera? Era e continua sendo, né? É um movimento de intraempreendedorismo. Por quê? Porque as pessoas que participam do programa, elas podem dar ideias com algumas temáticas que a gente traz, né? Para alguns desafios que a gente traz para os colaboradores, e eles podem trazer ideias que vão solucionar aquele desafio. Então, a gente já teve desafio falando desse processo, a gente já teve desafio falando de ganho rápido, já teve desafio falando de foco no cooperado, sempre para que a gente possa olhar para aquele desafio e trazer soluções para aquela vertente que a gente está propondo. O Acelera também tem um olhar de metodologia, para que as pessoas entendam como é que a inovação de fato pode acontecer, como de fato um funil, como de fato uma cadeia, né, de inovação, em que os colaboradores colocam as suas ideias, as suas ideias são avaliadas, as pessoas defendem as suas ideias, fazem pitch das suas ideias, elas refinam aquela ideia, então outros colaboradores podem apoiar a ideia daquele colaborador e complementar, fazer comentários, agregar àquela ideia que foi colocada. Então, um colaborador do posto de atendimento deu uma ideia X, o outro colaborador de outro posto de atendimento pode complementar aquela ideia que ele deu. Então, tem muito a ver com metodologia, com a gestão da inovação de fato, para que a gente pudesse olhar para esse programa e ensinar as pessoas também um pouquinho sobre gestão de inovação, né? E, obviamente, em relação a ideias, as pessoas terem uma porta para se expressar, para poderem co-criar, para elas realmente fazerem parte desse universo de melhorias, de inovação que a gente tem para propor. Às vezes parece muito distante, né? Quando uma solução financeira, uma solução de tecnologia chega para os colaboradores lá na ponta das cooperativas, assim, eles às vezes não conseguem saber
todas as etapas que aquilo passou, né? Desde a concepção, de como foi criado, de tudo que foi envolvido naquele processo. Então, eles puderam, através do Acelera, fazer parte disso tudo, né? E a gente tem um cuidado muito grande dentro do programa de envolver os donos da ideia do começo ao fim. Então, esse dono da ideia, ele participa da ideação, ele participa da concepção, do refinamento dessa ideia, ele participa da parte de análise de escopo, de fato, para implementação, e ele é reconhecido pela entrega que aquela ideia e os resultados que aquela ideia trouxe. Então, o colaborador que lá na ponta está no seu dia a dia, na sua atividade, na sua operação, e às vezes em nenhum momento ele participou da construção, né, de um projeto, de algo assim, ele passa por todas essas etapas, ele conhece como esse fluxo de trabalho funciona. Então é muito legal, assim, a gente teve vários depoimentos importantes dos participantes ao longo de todo esse processo. Então, o Acelera, ele começou lá em 2018, com o primeiro desafio. Então, a gente teve, naquele primeiro desafio, 140 ideias registradas no desafio que a gente lançou. O desafio é lançado através de uma plataforma que a gente tem, né, em parceria com a Simples, que é a consultoria que apoia a gente. Então, lá dentro da plataforma, a gente fez a construção de uma arquitetura para que os colaboradores pudessem participar. Num segundo desafio ainda, em 2018, a gente já teve mais ideias, né? Então, os colaboradores começaram a perceber o valor daquilo, a se movimentar e ter uma participação. Então, a gente já ampliou para 203 ideias. E o desafio que a gente fez em 2019, a gente estourou, assim, as expectativas, né, de participação. A gente teve 541 ideias cadastradas, mas a gente não olha só para o número de ideias, a gente olha para o engajamento, porque os colaboradores podem cocriar, eles podem participar e apoiar, curtir, comentar, né, na ideia do seu colega de trabalho. E a gente teve mais de 50% de engajamento de todos os colaboradores do sistema. Então, isso é muito legal, porque um movimento que é cultural também, né, das pessoas se sentirem parte daquilo, e a gente, por mais que aquela pessoa não tenha uma ideia para compartilhar, ela tem algo a dizer, né? Ela tem a sua colaboração para fazer ali em cima. E nada mais cooperativo do que isso, porque co-criar nada mais é do que a gente, de fato, juntar forças para criar algo muito melhor, né? Então, foi muito legal, para nós foi uma experiência incrível, assim, esse último desafio de vários aprendizados. É claro, né, que a cada desafio que passa a gente aprende um pouquinho. Então, em alguns, poxa, vamos focar no engajamento do público. Mas se tem muito engajamento, tem muita ideia. Então, o que a gente faz com essas 541 ideias, né? É muita ideia para gerir, para colocar em prática. É claro que a gente não consegue implementar todas. A gente vai afunilando, né? Esse processo do Acelera tem um funil, né, que vai passando por etapas. E no final a gente chega num top ali, né, de ideias que a gente vai implementar. Então a gente já teve várias ideias legais que foram colocadas em prática. A gente teve até um produto novo que foi lançado, que foi o Ailos Pag, que foi pagamento via QR Code, que foi uma ideia de um colaborador que evoluiu, que foi cocriada e que se tornou um produto da cooperativa, que hoje está disponível para os nossos cooperados utilizarem, né, nos aplicativos e na nossa conta online. Então, muito legal, assim, ver o produto da inovação chegando a todas as frentes e, claro, ao cooperado, né? Isso é muito gratificante para nós também. Aqui a gente trouxe só umas fotinhos, né, para ilustrar como foi esse movimento. Aqui foi um workshop durante o Acelera dos donos das ideias, que eles foram chamados para refinar suas ideias. E a gente trouxe as pessoas para botar a mão na massa mesmo, né? Então, aqui eles tiveram que conversar com especialistas, entender um pouquinho de que resultado aquela ideia ia trazer, qual era o custo envolvido, que valor ela ia gerar, para que público eles estavam entregando. Então, era realmente formatar um modelo de negócio para a sua ideia, cada dono de ideia participou disso, então foi um workshop super rico. Pessoas que talvez nunca tinham visto metodologia desse tipo, que puderam participar. Então, foi um movimento bem, bem legal. E a gente teve o processo final de seleção das ideias, então a gente fez uma banca com os diretores de todas as cooperativas.
Então, foi bem legal, porque o colaborador pôde apresentar para o diretor, né, o diretor da central, o diretor de tecnologia, o diretor de negócio, diretor das cooperativas, né, e foram eles que votaram nas ideias. Então, assim, foi um reconhecimento mesmo do trabalho dos colaboradores e foi super legal. Então, aí tem uma fotinha do dia do pitch, que tinha especialistas, tinha várias pessoas participando e as pessoas apresentaram as suas ideias. Então, do começo ao fim um processo super rico e importante, falando então de empreendedorismo, de metodologia e de fato de inovação, né? Que foi muito legal para nós. Bom, então, além do Acelera, que foi o primeiro movimento de inovação de fato que foi criado ali com a construção do laboratório, a gente lançou um programa de inovação aberta também, com foco em relacionamento com startup, que é o Impulse. O Impulse IOS é o nosso programa de inovação aberta e ele tem um foco bem específico na geração de negócios em soluções digitais. Então, o objetivo do Impulse, de fato, é a gente buscar essas startups no mercado que possam ter fit com o nosso negócio cooperativo, né? Com o nosso negócio de cooperativo de crédito, especificamente, soluções financeiras, mas que também tenham a ver com essa questão do cooperativismo. E o Impulse, ele teve 2 momentos importantes. Ele foi lançado no ano passado e a gente teve 2 chamadas, né? Uma chamada específica que a gente trouxe para startups que tinham uma vertente de insurtechs, porque a gente estava montando uma corretora de seguros dentro do sistema. Então, casou o momento, né? Foi super, teve tudo a ver. E a gente fez uma abertura de chamada de startups que puderam se cadastrar para oferecer experiência digital para os cooperados na parte de seguros. Foi bem legal. A gente teve várias participações assim de startups que se cadastraram. A gente teve vários aprendizados nesse meio do caminho também, porque o relacionamento com o startup não é a mesma coisa que um relacionamento com um fornecedor qualquer. E aí tem vários aprendizados assim como um todo, né? De velocidade que a gente precisa ter de uma grande corporação lidar com uma startup. Então, nós sabemos que tem uma certa burocracia de contrato, de aprovação, de orçamento, e tudo isso não cabe para um cenário como startup. Então, já começou o aprendizado por aí, né? A gente também tem que se transformar para poder estar dentro dessa realidade. Além dessa chamada relacionada a insurtechs, a gente teve uma chamada a gente chamou de ciclo contínuo, né? Foi aberta para que as startups pudessem se cadastrar. Então, lá tinha temáticas relacionadas à gamificação para PJ, a experiência de fato digital, a relacionamento digital, a recuperação de crédito, várias temáticas que a gente trouxe, e aí um ciclo aberto, né, que não teve prazo específico para inscrição, mas que as startups podem se inscrever ao longo do tempo e ir colocando as suas soluções lá dentro, né? No primeiro momento, o Impulse não tinha objetivo de equity, não tinha objetivo de acelerar uma startup, nada disso. Era a gente buscar parcerias mesmo para oferecer soluções para os nossos cooperados. Então, agora a gente está num momento assim, de reformulação, de questão principalmente de posicionamento de marca do Impulse, e a gente está muito no olhar de captura de startup. Então, a gente está identificando problemas do nosso negócio, né, questões bem específicas que a gente tem para resolver, e a gente está indo atrás das startups também, não só abrindo a chamada, mas indo buscar as startups que podem ter fit com essas questões que a gente tem para trazer, né? Então, está sendo uma experiência diferente daquela que foi no ano passado, está sendo bem bacana também, porque faz a gente estudar um pouco esse universo de que startups estão no mercado, o que elas estão fazendo, o que elas têm para oferecer, e aí buscar soluções e provocar até mesmo as áreas, né, internas, os donos de negócio dentro da central e das cooperativas, a novas possibilidades, né, a testar. Então, está sendo uma experiência muito legal lidar com o Impulse e esse relacionamento em relação à startup, porque é um aprendizado diário, assim, a gente aprender esse novo modus operandi das startups, em aprender rápido, errar rápido, reconstruir, seguir em frente e ir melhorando continuamente, né? E não pensar que a gente tem que, de cara, oferecer a solução completa, porque às vezes não é a solução que o nosso usuário final quer, né? Então, a gente precisa testar, validar com ele, entender
que de fato a dor a gente está resolvendo, para então seguir em frente e melhorar a cada dia, né, a solução que a gente tem para oferecer. Aqui a gente só trouxe um fluxo, né, de como é que a gente colocou a nossa arquitetura em relação ao Impulse. De fato, a gente tem alguns stakeholders que são, de fato, os donos do negócio, né, que tem as dores do negócio para resolver. A gente faz o lançamento dessa chamada, a gente faz pitch com essas startups e aí, a partir do momento que elas avançam, elas entram no desenvolvimento de MVP, de POC, a gente testa soluções, a gente define critérios de sucesso para que esses stakeholders possam, então, olhar para aquela solução que foi proposta, entender se faz sentido realmente contratar a solução daquela startup, fazer negócio de fato com ela, né? Claro que a gente faz todo um estudo técnico, porque muitas vezes essa startup tem uma solução tecnológica, então também passa pelo laboratório nesse sentido. E aí, a partir do momento que deu fit com a startup, deu uma solução super importante para o nosso negócio, então se de fato assina um contrato, a gente repassa isso para a área de negócio e a startup vira então um parceiro para dar para frente e criar soluções junto com a gente. Então, é um frame que a gente criou e tem funcionado, né, dentro do laboratório para que a gente possa colocar essas startups para negociar com os times. Aqui também tem umas fotinhas, a gente trouxe o dia do pitch, que as startups puderam ir presencialmente ou fazer de modo online, né, das startups que não estavam aqui perto da nossa região, então elas puderam fazer de forma remota. Elas tiveram ali os seus minutos para poder apresentar a solução, super rapidinho, né? Ter aí seu lado empreendedor colocado a teste, né? Para poder vender a sua solução e, obviamente, aquelas que conseguiram oferecer em um curto tempo soluções que para aqueles donos de negócio faziam sentido, elas passaram, né? E foram contratadas depois para evoluir como MVP e como POC. Foi uma sequência dos outros dias de POC, ó, teve uma versão digital aí do empreendedor falando um pouquinho da sua solução. E tudo isso gera muito aprendizado, né? E para que de fato a gente possa evoluir e conseguir ter movimentos, a gente precisa mexer com as pessoas. E quando a gente fala de cultura, não é um negócio fácil, porque a gente não consegue mudar isso em pouquíssimo tempo. Mas é um trabalho de formiguinha, né? Com várias ações e várias provocações para que as pessoas se tornem parte desse processo como um todo. Então, o que a gente tem feito relacionado dentro do laboratório à cultura, né? Primeiro, conteúdo, que eu acho que é o primeiro passo, é a gente levar conteúdo interessante, levar conteúdo inovador, buscar fontes, né, realmente que sejam de conteúdos legais que a gente possa compartilhar com as pessoas de forma informal, ou seja, o formato que for dentro dos portais oficiais ou dentro das redes sociais que sejam, né? A gente tem esse movimento bem bacana dentro do laboratório. A gente tem feito vídeos, tem compartilhado texto, tem feito podcast, um pouquinho de tudo para todos os gostos, gerado conteúdo para essas pessoas. A gente também tá dentro do forno ainda, não está prontinho, mas a gente está pensando em fazer uma semana de inovação que vai trazer vários pessoas de mercado para falar, né? Então, assim, a gente fazer um bench bem legal para trazer soluções, o que os outros players estão fazendo, como é que está funcionando isso lá fora, no mercado, e trazer para as pessoas, para o seu dia a dia, para elas olharem e repensarem o que a gente pode fazer também de diferente. A gente também tem feito regularmente talks, agora nesse novo cenário, todos eles digitais, então estamos rompendo a barreira do físico, de estar próximo ou não, e está sendo muito legal, porque o que era antes um desafio agora está sendo um novo modelo, né? Então, a gente está fazendo talks e palestras relacionadas a vários temas de transformação digital. A gente já falou sobre Big Data, a gente já falou sobre futuro de trabalho, já falou sobre inteligência artificial. Então, é bem legal porque a gente traz algumas pessoas para compartilhar um pouquinho sobre esses temas. A gente tem uma ação também chamada de Lab nas áreas, Laboratório nas áreas, em que a gente se aproxima de todas as áreas dentro da central, seja a contabilidade, seja o jurídico ou seja a área de marketing,
para tentar olhar para o dia a dia dessa área e ouvir deles um pouquinho o que eles esperam da inovação, o que o laboratório pode apoiar, e a gente cria como se fosse um plano de ação de levar conteúdo e movimento para essas áreas, para elas falarem do seu dia a dia, do seu tema, né? Então, a gente se aproximou da área de compras. Pô, a área de compras quer entender de inteligência artificial, o que outros players estão fazendo sobre inteligência artificial, falando de compras, né? Então, como é que a gente aproxima essas áreas desse ecossistema e faz com que elas se movimentem em prol de pensarem um pouquinho diferente do seu dia a dia. Então, isso está sendo um movimento bem legal. E é assim que a gente começa a mudança, né? É levando conteúdo, é estando próximo das pessoas, fazendo movimentos, levando método muitas vezes, né? Fazendo dinâmicas e trazendo para as pessoas esse conteúdo que às vezes está um pouco distante, né? Do seu dia a dia de trabalho, que a gente faz questão de aproximar, né? Aqui tem algumas imagens dos nossos talks, alguns convites que a gente faz para os nossos colaboradores, então eles podem se inscrever online. E quem quiser participar, é aberto a todo mundo. Podem, a primeira versão que a gente fez foi ele em abril, a gente já fez 2 versões agora no formato remoto, né? Nesse novo cenário. Então a gente abre para todas as cooperativas se elas quiserem participar, então é bem legal, é um movimento bem rico aqui que a gente está colocando em prática. Bom, e quando a gente fala de inovação lá para o cooperado mesmo, né, na inovação na ponta, a gente tem uma frente do laboratório que a gente chama de experimentação. Então, além dos programas, essa frente, ela tem o objetivo de testar, né, de experimentar mesmo possibilidades, criar várias soluções diferentes para o mesmo problema, testar, validar, criar um MVP, gerar protótipo e avaliar se aquilo fez sentido ou não, jogar no lixo se for necessário, porque inovação faz parte, né? Então, pode ser que a gente crie soluções que não vão para frente, a gente simplesmente entenda que bom que a gente gastou pouco tempo e pouco dinheiro para testar isso aqui e que não foi levado à frente porque não faria nenhum sentido. Então, esse é o objetivo, o laboratório tem trabalhado muito nesse olhar, a gente conseguir trazer o cooperado para o centro do processo, né? Às vezes, pela agilidade, pelo tempo que esses grandes projetos às vezes demoram, né? Pelo envolvimento e dinheiro que é envolvido nisso, às vezes a gente valida com o cooperado lá no final, né? Depois que tiver tudo pronto, depois que já foi criado, é que a gente vai validar com o usuário. E aqui a gente tenta trazer ele lá para o início do processo. Então, a gente vai, de fato, entender a dor do usuário, entender a realidade dele, para aí, então, construir algo. E isso é muito legal, porque tem trazido frutos incríveis de aprendizado para que a gente possa, cada vez mais, construir as nossas soluções sempre com essa vertente do cooperado no centro do processo, né? Um exemplo disso foi um aplicativo chamado Seja Ailos, que a gente criou dentro do laboratório para a gente abrir e fazer todo o processo de abertura de conta de forma digital. Então, para nós cooperativas, não é a abertura de conta, é a admissão, né, de um cooperado, é um pouquinho diferente de outras instituições financeiras. Então, a gente criou um aplicativo para que o cooperado pudesse fazer todo esse processo de forma digital. Então, ele não precisava mais ir até o posto de atendimento, levar documento, passar por por todo um processo de cadastro. E isso foi um fruto do laboratório. Então, a gente, em 30 dias, colocou rodar um aplicativo bem simplificado, bem MVP mesmo, com as informações, né, regulamentares necessárias e pensando principalmente na experiência. Então, todo o processo de back-office era manual, né, no comecinho aí desse experimento. Então, tinha uma pessoinha atrás recebendo esses documentos do cooperado para poder fazer toda a abertura da conta. Mas a experiência para o cooperado era 100% digital. Então, essa era a vertente do MVP. A gente queria testar para ver se dava certo. E deu super certo, né? Hoje, isso foi lançado no ano passado, hoje já é um produto, né? Já foi escalado para todas as cooperativas e a gente já tem um volume bem grande de cooperados que já abriram suas contas através desse aplicativo e que estão rendendo frutos de negócios para a cooperativa e, obviamente,
né, tendo as suas soluções financeiras atendidas. E tudo começou por um aplicativo que surgiu pelo laboratório, né? O uso do WhatsApp, então o laboratório começou a experimentação dessa ferramenta, né? Quando a gente fala de uma grande organização, a gente sabe que é um grande desafio. Não é a mesma coisa que usar um WhatsApp no dia a dia, né? A gente tem toda uma questão, né, de segurança envolvida aqui nessa ferramenta. Então, começou pelo laboratório, a gente começou a testar também com esses cooperados que surgiram lá do Seja Ailos, né? Foi o nosso MVP, foi o nosso público-alvo. E a gente começou esse movimento de relacionamento, para que a cooperativa pudesse estar próxima desse cooperado através de uma ferramenta que é tão usual, né, no nosso dia a dia, o WhatsApp, quem hoje não resolve tudo por ali, e por que não as cooperativas também poderiam usar isso para se relacionar com os cooperados. E a partir desse experimento, de fato, a gente abriu esse canal para todo o sistema. Então, hoje é um canal oficial, um número oficial, onde o cooperado pode buscar a cooperativa através desse canal e ele é atendido pela cooperativa lá na ponta, e surgiu também como uma experimentação do laboratório, né? Isso é muito importante, assim, a gente tem essa vertente de começar movimentos e que pode ser que não dê certo, mas pode ser que dê super certo, como foi o caso desses exemplos que a gente está falando agora. E ainda tem um terceiro case, que é o nosso Ailos Aproxima, que é um marketplace para os nossos cooperados, para que eles possam ofertar os seus produtos e serviços, então é aberto à comunidade. Hoje o processo começou dentro do laboratório, ele não se chamava Ailos Aproxima, era marketplace, não tinha nem nome. Então a gente começou desse jeito e a gente começou a testar com colaboradores, então os colaboradores podiam vender os seus produtos, né? Quem tinha um empreendedor aí na família, colocava o seu produto lá, a gente vendia de tudo para testar a plataforma, então a gente colocava lá o irmão, o pai, a mãe do colaborador que vendia docinho, vendia camiseta, enfim, o que quisesse vender, para a gente testar, né, e receber feedback. Foi muito rico, porque a gente pegou um usuário real, testou com esses usuários reais um MVP e começou a incrementar, né? Então, devia ter isso, devia ter aquilo, isso aqui não é muito usual. E vinha feedbacks pela própria plataforma, que foi o que a gente quis fazer, né? Que o próprio usuário pudesse dar os feedbacks e ele era incentivado a fazer isso. E dali surgiram várias melhorias legais para esse aplicativo, um roadmap gigante de coisas que a gente ainda tem para fazer, mas que surgiram do olhar do usuário, né? Surgiram com essa vivência de testar com o próprio, no caso, com cooperados, né? Porque os colaboradores não deixam de ser. E a gente começou a testar com alguns poucos cooperados, mas a gente decidiu abrir para a comunidade, que diante desse novo cenário, existia já um aplicativo que começou pelo laboratório, então por que não a gente usar esse experimento que está dando super certo? Obviamente que tem um roadmap para crescer, mas para que não oferecer para a comunidade, apoiar nesse momento que eles tanto precisam? E aí surgiu o Ailos Aproxima, então foi de fato abriu, né, o aplicativo e a solução para a comunidade poder ofertar os seus produtos, os seus serviços, e diante desse momento a gente apoiar o cooperado da melhor forma que a gente sempre procura fazer como cooperativa, né? Apoiar na sua vida e nos seus problemas. Então, todo esse movimento que a gente fez é muito voltado para esse cenário de experimentação mesmo, assim, da gente olhar para possíveis soluções, buscar parceiros no mercado, testar essas soluções com baixo custo, com baixo risco, com um MVP bem controlado, né? Assim, com pouca implementação para a gente de fato olhar para aquilo, ver se faz sentido e aí então depois evoluir, investir, se for o caso, num projeto maior, né? Então esse movimento é bem legal e está dando super certo e é algo que a gente pretende investir ainda muito mais esforço, tempo e dedicação das pessoas para fazer isso acontecer. Além disso, a experimentação ela traz um benefício de cocriação, né? Porque todos esses exemplos que eu te dei e outros que a gente tem tomado frente, eles são feitos a muitas mãos, não só pelo laboratório. Então, se envolve o marketing, se envolve o jurídico, se envolve a área de produto, se envolve tecnologia. Em uma design sprint, por exemplo, de uma semana em que a gente cria esse tipo de solução com agilidade, super rápido, com um monte de gente com conhecimento,
um time super multidisciplinar para criar essas soluções rápidas para testar, validar e, de fato, entender se faz sentido. Então, é um formato que funciona e que é super legal e mexe com a cultura também, né? Porque acaba envolvendo as pessoas nesse processo, elas começam a ver vantagem em trabalhar nesse formato. E aí, depois elas levam para o seu dia a dia e acabam aplicando isso em outros cenários, né? E é isso que a gente espera. É óbvio que a expectativa nunca é que a inovação fique só no laboratório, né? O laboratório é só um hub para que a inovação possa acontecer, mas nós somos, de fato, prestadores de serviço para as demais áreas e para as cooperativas, porque a gente quer levar toda essa metodologia, toda essa forma de olhar para a inovação, mas que eles, de fato, sejam os protagonistas, que eles sejam os inovadores desse cenário, né? E o que a gente olha para frente, assim? A gente tem uma expectativa muito legal, muito rica de inovação e de movimentos que a gente tem daqui para frente. Então, o nosso planejamento estratégico sistêmico ia até 2020, né? Como a gente falou lá no comecinho. E agora a gente tem um desafio de montar um planejamento estratégico, uma visão para 2030. Não, obviamente, com ações, né? Porque a gente não pode prever 10 anos, é impossível com essa mudança e com esse novo cenário. Mas, assim, o que a gente almeja ou pensa lá para frente, inovação tá, assim, no top, né, dessa lista, porque a gente precisa, de fato, entregar e olhar para esses movimentos rápidos de transformação digital para se manter competitivo, obviamente, mas entregar os diferenciais cooperativos, né? É como a gente se posiciona diante de tantos players que a gente tem por aí, de fintechs digitais, bancos digitais, os próprios grandes bancos se movimentando para esse cenário. O que as cooperativas nesse movimento fazem para se diferenciar? Então, eu acho que inovando, principalmente no quesito de relacionamento com os nossos cooperados, que acho que isso não só para o sistema Argos, mas para todas as cooperativas, né? Essa proximidade, esse olhar para a vida do cooperado é o que a gente busca, é o que a gente imagina. E é o que a gente imagina também para a inovação. Tem tanta coisa legal para acontecer, a gente tem tanta evolução no programa de inovação aberta, de quem sabe lá na frente a gente evoluir, né? Pensar em acelerar uma startup, quem sabe evoluir em outros processos, né? A gente tem alguns planos aí de inovação aberta com a comunidade, não só com startup, porque inovação aberta não é só isso. O próprio desafio para os colaboradores de fazer maratona de inovação, de botar eles mergulhados em cenários nesse sentido. Tem muita coisa legal sendo planejada e muita inovação para acontecer daqui para frente. E o laboratório tem crescido bastante e tem tido uma visibilidade muito legal por parte das cooperativas e elas estão vendo nessa iniciativa, nesse hub, uma oportunidade para que as coisas de fato possam acontecer, né? E a gente tem visto mudanças, assim, a gente escuta de colaboradores que participaram lá atrás com a gente de um experimento, que hoje olham e pensam, poxa, que legal foi participar desse movimento, que legal foi participar de uma criação de algo que hoje tá aí, né? É um produto, e começou lá atrás, né, como MVP, e a gente nem imaginava que ia se tornar isso tudo. Então é bem gratificante e bem legal, assim, esse movimento todo. E é isso, assim, é o que a gente imagina, o que a gente tem hoje, mas a gente tem muita expectativa para frente. Movimentos regulatórios também do Banco Central acontecendo, que vão mexer, né, com essa realidade das instituições financeiras e que a gente também está super ligado nisso para aproveitar e oferecer cada vez mais inovações e soluções para os nossos cooperados. E é isso. Deixar aqui os meus contatos, se alguém quiser trocar uma ideia, fazer um bench sobre o que a gente está rodando aqui dentro da Argos, fiquem bem à vontade e a gente está à disposição aí para trocar mais informações. Paula, muito obrigado pela sua apresentação, foi espetacular. A gente acredita muito, né, nesse modelo de benchmarking, né? Nossa escola, na verdade, tem esse objetivo, né? Você citou ali em algum momento que vocês, da área de inovação, também estão priorizando a questão do benchmarking, né? Vocês acreditam muito nisso. E nós também. Então, muito obrigado por ter compartilhado. E aí, só para fechar esse bench, para ele ficar ainda melhor, eu tenho aqui algumas questões. Primeiro, a questão, eu queria só contextualizar.
O sistema Ailos hoje tem 13, são 13 cooperativas. Eu queria só entender como que se dá a inovação, como que ela vai além da central, como que ela chega nessas 13, enfim, qual que é o envolvimento, e também rapidamente entender qual que é o tamanho desse time do Lab que faz tudo isso acontecer. Sim, as cooperativas, assim, elas são envolvidas na maioria dos processos, né? Então, como a gente tem cooperativas mais próximas, cooperativas mais não tão próximas da central, mas a gente sempre tenta, em todas as experimentações, POCs, enfim, envolver as cooperativas. Pelo menos alguns integrantes das cooperativas que vão pensar ali na parte de experimentação de admissão de cooperados, a gente vai na cooperativa e fala com os times lá que cuidam dessa etapa, né? Que respondem por essa etapa dentro da cooperativa. Então, para que eles tragam também insights. Então, quando a gente faz uma design sprint, quando a gente vai fazer teste de usabilidade com os cooperados, eles são sempre envolvidos nesse processo como um todo, seja na seleção dos cooperados que vão participar dos testes, seja na concepção das ideias, seja no momento de colocar aquela ideia para validar realmente, né? Eles são sempre envolvidos. Isso é muito legal, porque assim a gente consegue ter uma visão da ponta, né? Porque a central, como a gente não está conectado diretamente ao cooperado, quem representa o cooperado nesses momentos é a cooperativa. Então, eles fazem parte dessa construção. Agora, com esse modelo digital, né, de trabalho que a gente está vivenciando, a gente está passando por um monte de aprendizado. A gente está fazendo design sprint digital. Então, está sendo super legal, porque as cooperativas, mesmo as mais distantes, elas podem participar. A gente usa ferramentas e a gente testa, faz protótipo, faz teste, faz tudo de forma digital e eles estão bem envolvidos nesse processo. Isso é super importante, porque nós temos muito essa premissa, né? A gente não vai entregar algo pronto para eles sem ouvi-los. Então, eles são parte integrante desse processo, com certeza. E falando da segunda pergunta, hoje nós somos em 6 pessoas no laboratório. Tem uma perspectiva aí de mais algumas pessoas para esse ano. A gente começou o laboratório com 2, então cresceu bastante esse time e a ideia é que até o final do ano ainda cresça um pouco mais, né? Porque tem bastante coisa para acontecer, bastante coisa para fazer. Legal, Paula. Bom, agora eu queria entender, voltar naquela parte das startups, que é uma questão que geralmente a gente vê que aparece, tem muita questão. Queria só pedir para você comentar um pouco mais das diferenças e das vantagens aí do relacionamento com uma startup e de um fornecedor tradicional. Realmente, assim, tem uma diferença gigantesca, né? E esse aprendizado da nossa parte também tem sido muito grande, como eu comentei. Alguns benefícios de lidar com uma startup, eu acho que é a velocidade com que a gente consegue colocar as coisas rodar. A gente vê, assim, o ímpeto deles fazerem acontecer as coisas de uma maneira muito ágil. E por eles terem soluções muito escaláveis, é muito fácil, né? Então, pluga e despluga, faz, customiza, consegue pivotar aquilo que tem que ser feito. Claro, a gente está geralmente lidando com um pouco mais de maturidade, né? A gente não tenta, nesse primeiro momento, pelo menos, se relacionar com startups early stage, mas todas as startups que a gente teve até agora, a gente tem uma possibilidade, uma flexibilidade de negociação muito grande, assim, então isso é muito legal. E eles têm uma praticidade de botar suas soluções a teste. Então, todas as POCs que a gente tenta realizar com startups é muito fácil, porque, ó, tá aqui minha solução, testem aí por 30 dias e nos digam o que vocês acharam. O que com outros fornecedores tem toda uma burocracia envolvida nisso, né? Mas uma startup, quando ela confia na sua solução de fato, ela coloca ela a teste. E ela quer, de fato, aprender e melhorar a sua solução em parceria com seus clientes. Então, por mais que a gente diga, ó, isso aqui não tá muito legal, isso aqui não tá muito legal, ótimo, para eles é riquíssimo, porque é insumo para eles pivotarem ou para eles melhorarem, né, a sua solução. O que com um grande player geralmente é difícil de colocar em prática, assim. Uma desvantagem é que, de fato, muitas vezes eles não ainda lidaram com grandes clientes, né? E às vezes a gente passa por algumas startups que não tem um volume. Então, por exemplo, a gente já olhou para startup falando de assembleia digital.
eles não têm, assim, um cliente que já passou por um grande volume de cooperados, por exemplo, acessando ao mesmo tempo. Então, quando a gente bate na questão lá de segurança de informação, pega, porque a startup não tem, às vezes, o histórico que um outro player tenha, né? Então, essa é uma desvantagem, mas que a gente tem que aprender a lidar, porque isso é muito mais uma questão cultural nossa, né, de empresa, há muitos anos negociando com outros tipos de fornecedores e que não está acostumado a lidar com essa questão de startup. Um outro ponto, assim, de questão que pega com a questão contratual, né? Startup, às vezes, não tem nada disso, não tem contrato, mal tem uma proposta. E é uma proposta lá em Excel. Então, a gente tem que se adaptar a esse novo modelo, né? E a gente tem que ajudá-los, a gente tenta muito nesse sentido. Ah, vocês não têm, beleza. Então, daqui que a gente vai tentar olhar com o nosso jurídico e tentar formalizar alguma coisa para que a gente possa seguir nessa parceria, né? Mas é um relacionamento muito rico, assim. A gente tem tido várias experiências muito, muito legais com todas as startups que a gente se relacionou até agora. E isso demanda também uma transformação na ponta de cá, né, da cultura de vocês. Isso também faz parte dessa cultura de inovação que está sendo criada, né? Lidar com, né, esses exemplos que você deu, a questão de contrato, tudo isso muda porque não é só a sua área de inovação, né? Mas envolve o jurídico, envolve o RH, envolve outras áreas, financeiro, enfim, nessa criação, né, da cultura mesmo. Exatamente. E por isso que eu digo que é um aprendizado, né? Porque faz a gente também mexer um pouco com o nosso método de trabalho. Será que a gente não está trabalhando muito engessado? Não tem muita burocracia, não tem muito processo, muita etapa para passar? Então, a gente já conseguiu fazer mudanças pelo laboratório. Então, de fornecedor, tinha que ter não sei quantos orçamentos e tudo mais. Gente, isso aí não dá, para essa etapa não rola. Então, a gente conseguiu flexibilizar em alguns momentos esse movimento aí, faz os próprios processos serem repensados, né? Será que eu preciso de tudo isso mesmo? E a gente consegue aí, com essa dinâmica da startup, mudar a cultura da empresa, porque eles começam a trazer um novo olhar e um novo método de trabalho que faz a gente olhar para o nosso dia a dia e pensar se não dá para ser diferente, né? Exato. Paula, para a gente fechar, eu tenho uma pergunta sobre a questão da experimentação, né? Você comentou sobre envolver o cooperado logo no início, deu alguns exemplos, né? De como entender essa dor do cooperado logo no começo para, enfim, N soluções, né? Ali, tanto para a questão do Acelera, a questão do Impulso, enfim, as outras iniciativas que você comentou. Eu queria só entender como que isso é feito na prática, assim. Eu queria entender, queria que você entrasse um pouquinho no detalhe de como que é ouvir esse cooperado, como que funciona isso? É uma metodologia, design thinking, enfim, queria só entender essa questão. Sim. A gente já fez vários modelos diferentes, assim, né? Já teve movimentos que a gente foi bater na porta dele, pessoalmente, então a gente fez um grupo de estudo, né? E a gente passou, assim, um tempão entrevistando com um formulário para que a gente pudesse balizar as respostas e fazer um comparativo. Então a gente foi visitar cooperado mesmo, né? Bater na porta dele e conhecer um pouquinho da realidade dele. A gente já chamou ele para momentos de aquário em design thinking, né? Metodologia do aquário, em que o cooperado veio. E foi super legal, porque ele trouxe visões assim que nem a cooperativa imaginava, né? Porque às vezes ele está lá no relacionamento com o posto de atendimento, ele não fala certas coisas. Então, a gente trouxe ele e as cooperativas puderam participar desse momento junto também. A gente já fez questionário de forma digital, então ele testa protótipo e ele dá a visibilidade dele, a opinião dele através, né, desses formulários. Então, a gente tenta fazer de várias formas, tanto no momento da validação, quanto na pesquisa, realmente, né, de olhar para o perfil desse cooperado, entrevistando ele, olhando para o problema de fato, e quanto na parte de validação, que aí é envolvê-los de uma forma que a gente consiga ter métricas, né, para ter o resultado desses cooperados. É claro que a gente não consegue abrir, nós temos um universo aí, né, de muitos cooperados, a gente não consegue olhar para todos, a gente pega sempre uma amostra daquele público para o qual a gente está buscando experimentar. Mas a gente já fez um pouquinho de cada coisa, assim, geralmente com metodologia para poder ter dados comparativos, né? Então a gente entrevista, mas tem uma entrevista já um pouco balizada,
para poder fazer comparativos de respostas, enfim. Então, já teve alguns modelos de como o cooperado já participou nesses processos. Legal, Paula. Bom, obrigado pela sua participação, obrigado por ter Agradeço. compartilhado o case com a gente. Legal, muito obrigada pela oportunidade. Eu acho que é um momento super importante a gente compartilhar, né? Tudo que a gente tem de aprendizado com relação à inovação é tudo muito novo, né? Para as empresas, para as cooperativas, como é que a gente começa, o que a gente faz. Então, é muito legal ter a oportunidade de compartilhar e espero que eu tenha ajudado um pouquinho a levar bastante conhecimento aí para vocês sobre esse tema também. Com certeza ajudou. Obrigado, Paula. Obrigada, gente.